O que parecia ser apenas mais uma disputa política, envolvendo um ministro do Supremo Tribunal Federal, ganhou uma dimensão muito maior e colocou no centro da discussão três temas que deveriam preocupar qualquer brasileiro: segurança de autoridades, liberdade de imprensa e os limites da investigação criminal. Flávio Dino já relatou ter recebido ameaças graves de morte e, em 2025, encaminhou à Polícia Federal informações sobre milhares de publicações que, segundo sua assessoria, incentivavam ataques contra ele e familiares. Em maio de 2026, ele também relatou uma ameaça feita por uma funcionária de companhia aérea. Mas o episódio mais recente ganhou outro contorno, quando uma investigação passou a apurar a origem de informações sobre a segurança do ministro e de sua família. No Maranhão, o jornalista Luiz Pablo publicou reportagens sobre veículos do Tribunal de Justiça usados na segurança de Dino e de familiares. A Polícia Judicial apontou que a divulgação de imagens, placas e informações sobre deslocamentos poderia representar risco à segurança, e a partir disso, foi instaurado inquérito para investigar possível perseguição. Luiz Pablo nega irregularidades e afirma que estava exercendo atividade jornalística. Entidades como a Abragi, FENAGE, ANJ, ABERT e ANER criticaram medidas judiciais adotadas contra o jornalista e alertaram para possíveis impactos sobre o sigilo da fonte e a liberdade de imprensa. E é justamente aí que essa história deixa de ser uma simples briga entre pessoas e passa a envolver uma questão institucional. Até onde pode ir uma investigação quando existe suspeita de ameaça à segurança de uma autoridade? E onde começa o risco de criminalizar uma atividade jornalística? Essa pergunta ainda não tem uma resposta definitiva, porque o processo continua sob sigilo. Se você está acompanhando esse caso com atenção, já deixa o like, se inscreve no Bastidor Brasileiro e comenta de qual cidade e estado você está assistindo, porque quero saber até onde essa discussão está chegando. Agora vem a parte que tornou esse caso ainda mais explosivo. A investigação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes atingiu Raimundo Cutrim, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, e Diogo Diniz Lima, ex-secretário da Prefeitura de São Luís. Segundo informações divulgadas pela imprensa, a Polícia Federal suspeita que Cutrim tenha fornecido informações ao blogueiro Luiz Pablo e que Lima tenha repassado 100 mil ao jornalista, valor que a defesa e o próprio Luiz Pablo contestam a interpretação apresentada pela investigação, afirmando que se tratava de um empréstimo pessoal. Cutrim também é investigado em outro processo relacionado a um assassinato ocorrido no Maranhão e estava em prisão domiciliar. Durante as buscas, segundo reportagem do UOL, a PF encontrou 26 armas e mais de 700 munições em sua residência. O ponto central, portanto, não é simplesmente dizer que alguém já foi condenado por perseguir Flávio Dino, porque isso seria antecipar uma conclusão que a justiça ainda não tomou. O que existe é uma investigação com suspeitas específicas. Possível acesso indevido a informações, possível financiamento de publicações e possível monitoramento de deslocamentos ligados à segurança do ministro. Ao mesmo tempo, existe uma reação igualmente importante do outro lado. Organizações jornalísticas questionam se as medidas adotadas pelo Supremo foram proporcionais e se houve proteção adequada ao sigilo da fonte. Essa tensão é real e não pode ser escondida por nenhum dos lados. E existe ainda outro caso que precisa ser separado dessa investigação. Em fevereiro, a Receita Federal confirmou ter identificado acessos indevidos a dados de ministros do STF e de seus familiares e informou que essas informações foram encaminhadas ao ministro Alexandre de Moraes. A PF realizou buscas relacionadas ao caso e servidores passaram a ser investigados. Malu Gaspar aparece nesse contexto porque publicou informações sobre contratos e acontecimentos relacionados ao Banco Master.
E reportagens posteriores também mencionaram investigações envolvendo possíveis vazamentos de informações para jornalistas. Mas uma coisa é existir uma investigação sobre vazamento de dados e outra, muito diferente, é afirmar que determinada jornalista participou conscientemente de um esquema criminoso. Essa distinção é fundamental. Até aqui, não há base suficiente para apresentar essa acusação como fato consumado. E é exatamente por isso que, quando você ouvir alguém dizendo que tudo já está provado, vale parar e perguntar: provado onde? Por quem e em qual decisão judicial? Se você gosta de acompanhar política sem cair em versões prontas, faça sua parte. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários sua cidade e seu estado. Sua participação ajuda o Bastidor Brasileiro a continuar trazendo os próximos capítulos. E chegamos ao ponto mais delicado de toda essa história: o conflito entre segurança institucional e liberdade de imprensa. De um lado está Flávio Dino, ministro do STF e alvo de ameaças que já foram formalmente comunicadas às autoridades. Do outro está Luís Pablo, jornalista que afirma ter publicado informações de interesse público e que nega ter perseguido o ministro. Entre eles, aparecem Raimundo Cotrim e outros personagens que passaram a ser investigados por possíveis conexões com o fornecimento ou financiamento dessas informações. O caso mostra por que não é responsável transformar uma investigação em sentença antes da hora. Se a Polícia Federal comprovar que houve monitoramento criminoso, acesso ilegal a dados ou financiamento destinado a colocar uma autoridade e sua família em risco, os responsáveis deverão responder perante a Justiça. Mas, se a investigação não comprovar essas acusações, também será necessário reconhecer isso. Da mesma maneira, liberdade de imprensa não significa imunidade absoluta para qualquer conduta. Jornalistas podem investigar autoridades, questionar gastos públicos, publicar denúncias e cobrar transparência. Ao mesmo tempo, crimes eventualmente cometidos durante esse processo podem ser investigados. A Constituição protege o sigilo da fonte, mas isso não significa que toda informação recebida por um jornalista esteja automaticamente acima da investigação quando existem suspeitas concretas de crimes. Especialistas e entidades jornalísticas, porém, justamente questionam se esse limite foi respeitado no caso de Luís Pablo. E existe ainda uma pergunta política inevitável: qual será o impacto desse episódio em um ambiente eleitoral já extremamente polarizado? É possível que setores da direita interpretem a operação como perseguição contra críticos do STF. Também é possível que setores da esquerda enxerguem o caso como demonstração de que ameaças e ataques precisam ser investigados independentemente de quem esteja por trás deles. Mas uma democracia saudável precisa resistir à tentação de escolher uma versão antes das provas. O que interessa agora é acompanhar documentos, decisões judiciais, manifestações da PF, da PGR, das defesas envolvidas e das entidades de imprensa. É isso que separa informação de torcida. E se você chegou até aqui, eu quero saber sua opinião. Você acha que as autoridades estão encontrando o equilíbrio correto entre segurança e liberdade de imprensa? Comente sua cidade e seu estado, deixe o like e inscreva-se no Bastidor Brasileiro, porque o próximo capítulo dessa investigação pode mudar novamente todo o cenário. No fim das contas, essa história ainda está longe de terminar. O que já sabemos é que a Polícia Federal investiga possíveis irregularidades envolvendo informações sobre a segurança de Flávio Dino e de sua família. Sabemos que Raimundo Cotrim foi alvo de busca e apreensão. Sabemos que Luís Pablo é investigado e nega ter cometido o crime. Sabemos que existe uma investigação sobre acessos indevidos a dados de ministros e familiares na Receita Federal.
E sabemos que a atuação do Supremo provocou críticas fortes de entidades ligadas à imprensa. O que ainda não podemos afirmar é que todas essas peças formam uma única organização criminosa. Nem que Flávio Bolsonaro tenha sido responsabilizado criminalmente por incitação nesse caso. Nem que Malu Gaspar tenha participado conscientemente de qualquer esquema ilegal. Essas são conclusões que dependeriam de provas e decisões das autoridades competentes. E talvez justamente essa seja a parte mais importante para quem acompanha a política brasileira. Em uma época em que vídeos, cortes e publicações nas redes sociais podem transformar suspeitas em verdades, em questão de minutos. O maior diferencial é saber separar fato confirmado, investigação em andamento, versão de defesa e opinião política. O caso de Flávio Dino reúne todos esses elementos ao mesmo tempo. Há ameaças reais relatadas pelo ministro, há investigações policiais, há suspeitas sobre acesso a informações, há disputa sobre sigilo de fonte e há uma enorme batalha política em torno da interpretação dos acontecimentos. O próximo capítulo deverá esclarecer se as suspeitas apresentadas pela investigação serão confirmadas, modificadas ou descartadas. E isso interessa a todos, independentemente de preferência política, porque segurança de autoridades, liberdade de imprensa, proteção de dados pessoais e direito à informação são temas que ultrapassam qualquer partido. Se você quer acompanhar os próximos desdobramentos sem perder o que realmente importa, inscreva-se agora no Bastidor Brasileiro. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também acompanha política. E antes de sair, escreva nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo. Muito obrigado por estar aqui, por acompanhar o canal e por participar dessa comunidade. Assista também ao próximo vídeo, porque essa história ainda terá novos capítulos. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.